Não foi a valsa, nem o estouro das luzes douradas que marcou o início do fim. Foi o cheiro. Uma mistura de gardênias recém-cortadas, laquê de cabelo e um champanhe frio demais que escorria pela taça sem convicção. Eu estava ali, a 2 passos do arco de buguenvilhas que emoldurava o palco, observando minha irmã Valentina girar, envolta em um vestido que parecia fumaça. O jardim dos Los Laureles, com suas fontes discretas e guirlandas de luz, havia sido transformado em um teatro de bom gosto impecável. Tudo brilhava. O chão encerado, a porcelana com borda de platina, os talheres alinhados como soldados, os sorrisos. "O coque ficou perfeito na sua irmã", disse minha mãe, sem me olhar, enquanto ajustava pela 1000ª vez a toalha de linho. "Menos é mais." Assenti. Não porque concordasse com sua frase de catálogo, mas porque a noite exigia meu silêncio. Da cabine, o DJ modulava um bolero com mãos de cirurgião. Ao fundo, meu pai conversava com o juiz que celebrara o casamento civil, um homem de bigode em forma de ferradura, que parecia saber exatamente quando levantar a taça e quando baixar os olhos. O protocolo era uma valsa coreografada por meus pais desde antes de eu nascer. Nada fora do lugar, nada sem sua permissão. Eu estava com a taça pela metade quando vi o mestre de cerimônias caminhar até o palco. Uma voz grave, treinada para o rádio, cortou o murmúrio do jardim. "Senhoras e senhores, se me permitem um instante de atenção. Os pais da noiva gostariam de dizer algumas palavras." Não me surpreendi. Eles adoravam falar em nome da família. Minha mãe pegou o microfone como quem recolhe uma joia. Seu vestido azul profundo, com mangas até os cotovelos, brilhava sob a luz. Sorriu discretamente, aquele gesto milimétrico que em casa equivalia a um aplauso. Meu pai posicionou-se ao seu lado com a solenidade de um ministro. "Queridos amigos", começou ela, "hoje não celebramos apenas uma união. Celebramos a continuidade de um lar, de valores, de uma história." Suas palavras deslizaram, polidas, sobre a multidão. Olhei para Valentina. Ela me procurou com os olhos ainda úmidos e me lançou um sorriso tímido, quase um pedido de desculpas. Eu a conheço. Quando passa o polegar sobre a taça, está nervosa. Quando ajeita o véu sem necessidade, está escondendo algo. O polegar ia e vinha. O véu caía perfeito. Algo não se encaixava, como um quadro torto numa sala impecável. E porque família é compartilhar, queremos anunciar um presente muito especial para os recém-casados. Um presente que simboliza nosso amor e o compromisso de todos com o futuro. Meu coração deu um salto seco. Meu pai avançou um passo, tomando o microfone com a teatralidade exata de quem está acostumado a ser ouvido. "Nossa filha, Camila, decidiu doar sua cobertura à sua irmã e ao novo marido, como prova de união e generosidade. Queridos, a cobertura 2301 da Torre Área será o primeiro lar de vocês." As luzes pareceram escurecer, ou talvez tenha sido eu quem prendeu a respiração. Senti todos os olhares em minha direção, como cães farejando presa. O mundo se partiu em 2, o lado onde eles haviam decidido por mim e o lado onde minha voz seguia dentro de mim, intacta. A cobertura, meu lugar. 420 metros quadrados de céu com um terraço em L de onde se via a curva da serra moldando a cidade. Trabalhei anos, negociei com números que não perdoam, assinei escrituras com mãos calejadas. Naquela cozinha aprendi a bater claras em neve para acalmar os nervos. Naquele escritório, escrevi cartas que nunca enviei. Foi meu refúgio quando a casa dos meus pais deixou de ser. Apertei o caule da taça. Um pensamento, claro e frio, me atravessou. Foi tudo planejado. Sem me consultar, sem sequer a cortesia de um teatro íntimo, a humilhação, como tudo na minha família,
precisava ser pública. O DJ abaixou o volume, o juiz ergueu a taça, minha mãe apertou o microfone. Camila, gostaria de dizer algumas palavras? Disse e foi uma ordem perfumada. Caminhei até o palco. O vestido, verde botela, de seda pesada, sussurrava contra o chão. Cada passo era uma decisão que eu já tinha tomado. O plano não nasceu naquela noite. Foi cozido em fogo lento entre contratos, cláusulas e silêncios. A primeira pedra coloquei quando entendi que meu sobrenome jamais seria meu salva-vidas. Peguei o microfone, mas não falei. Primeiro, encarei o público. Rostos atentos. Alguns ansiosos, outros divertidos. Aquela mistura de crueldade e curiosidade com que se observa um acidente. Procurei Valentina. Ela estava pálida, agarrada ao buquê de peônias brancas. Moveu os lábios, desculpa, e os fechou com uma disciplina que eu desconhecia nela. Queridos, disse enfim, agradeço os bons desejos, mas preciso esclarecer uma coisa. Eu não decidi doar minha cobertura. O silêncio cortou o ar como navalha. O DJ congelou na batida. O juiz conteve o gesto. Minha mãe me olhou como se encara uma empregada desastrada. O rosto dela tensionou o blush. Camila! Sua voz não era mais pública. Era a da cozinha, das segundas-feiras. Não faça isso! Eu não decidi doar minha cobertura. Repeti, devagar, sem alterar o tom. E se alguém assinou algo em meu nome, é melhor esclarecer agora. Meu pai, que sabia mover peças sem que os outros notassem o tabuleiro, deu um passo à frente. Sua irmã precisa de você, é um sinal de maturidade, disse. E a palavra maturidade me acertou como um tapa na testa. Maturidade não se mede em metros quadrados, nem em escrituras. Um murmúrio percorreu as mesas como um inseto de patas finas. Alguém tossiu, alguém sussurrou, que vergonha! Vi minha mãe apertar a clutch com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. E então, aconteceu. O tapa. Não foi brutal. Não precisava ser. Foi preciso. Calculado, com a exatidão de quem ensaia o gesto diante do espelho para não borrar o blush. Um golpe seco, suficiente para virar um pouco minha cabeça e deixar um gosto metálico na boca. O jardim inteiro prendeu a respiração. E nesse suspiro coletivo, eu fui criança outra vez. A menina que falava na hora errada, que não sorria o suficiente, que estragava oportunidades por não saber ficar calada. Não chorei. Segurei firme o microfone, endireitei o pescoço e, com a ponta do dedo, toquei o canto do lábio por pura curiosidade. Nada. Apenas um zumbido leve no ouvido esquerdo, como um mosquito preso dentro de um copo. Já terminou? Perguntei, e minha voz saiu limpa. Porque eu estou só começando. Minha mãe abriu a boca, mas desta vez foi meu pai quem a deteve. Sua mão, sempre impecável, pousou no antebraço dela. O juiz largou a taça com o cuidado de um soprador de vidro. O mestre de cerimônia se inclinou até o DJ e, num gesto refinado, aumentou sutilmente a luz para que ninguém perdesse nenhum detalhe. Respirei fundo. Lembrei do peso do envelope preto na minha bolsa, aquele que eu pegara mais cedo no cartório 84. Escritura Pública, número 12.345, livro 17, lavrada pela doutora Marcela Godoy. Lembrei da conversa com Lucia, minha advogada, e da forma como ela enfileirava os artigos do Código Civil como se fossem contas de vidro. 2314, consentimento. 1832, impossibilidade de representação sem mandato. 2219, dolo. Lembrei da minha assinatura firme em cada página e da nota na margem.
Averbação preventiva registrada no Registro de Imóveis, matrícula 003-092-2301. Era a música silenciosa da estratégia. Não sei o que a Camila te disse, interrompeu minha tia Sofia, amiga dos brindes longos, mas isso foi conversado em família. Não seja egoísta. É só um apartamento, não um filho. Que alívio, sorri. Porque filhos não recebem averbação preventiva. Apartamento, sim. As risadas surgiram, ásperas em algumas mesas, desconfortáveis em outras. Senti o olhar de Valentina se prender a mim. Cami, sussurrou, eu não sabia que iam dizer isso assim, juro que... Eu sei, respondi, sem olhá-la. Isso não é com você. Minha mãe recompôs-se com uma velocidade que quase admirei. Arrumou uma mecha solta atrás da orelha com um gesto quase invisível e recuperou o sorriso de porcelana. Queridos, tudo se trata de amor e prioridades. Camila às vezes confunde carinho com independência. Nada que um empurrãozinho não resolva. O empurrão você já deu, respondi, e observei seus dedos ainda trêmulos. Agora é minha vez. Houve então um desfile de versões. Que eu havia prometido o apartamento em confiança, que todos contribuímos e que cada um precisa ceder, que é para isso que servem os irmãos mais velhos, que a minha independência é só um capricho disfarçado de projeto. Os argumentos se empilhavam como pratos em uma cozinha de festa, brilhantes por fora, sujos por dentro. Deixei que desfilassem. O silêncio bem administrado desgasta. Aprendi essa lição vendo meu pai negociar. Quem fala demais, perde. Terminaram? Perguntei quando o desfile de eufemismos chegou ao fim. Agora, ouçam algo simples. Não há presente. Meu apartamento não é troféu familiar. E se alguém assinou algo em meu nome, que responda por falsificação. Artigo 298 do Código Penal. Não há mais o que dizer. Está nos ameaçando? Perguntou meu pai, afiando o tom como uma lâmina. Não, estou apenas informando. O gesto dele mudou. Já não era o anfitrião, era o estrategista calculando perdas e danos como pulso gelado. Entendi que ele buscava uma saída elegante. Na minha família, a estética importa mais do que a verdade. Uma saída elegante significava salvar a noite, prometer conversar em casa, me expor o suficiente para me lembrar meu lugar e depois varrer tudo sobre o tapete. Mas dessa vez não haveria tapete, nem casa. Recebi uma mensagem de Lucia, pronta. Uma única palavra na tela do meu celular que vibrou no meu pulso como um coração clandestino. Levantei o olhar. Lá estava ela, ao fundo, de pé, discreta, com uma pasta presa ao lado do corpo. Ao lado dela, um homem de terno cinza com uma pasta bege institucional. Soube imediatamente quem era, o subdiretor do cartório de registro, engenheiro Aranda, que conheci naquela manhã às 9h40, quando oficializamos a averbação. Ele havia concordado em passar para dar um oi, como convidado. Ainda não era a hora de mostrar provas. O roteiro familiar, porque toda família poderosa escreve um roteiro invisível, ditava que eu sorrisse, cedesse só dessa vez e fosse para casa pensar melhor. Mas eu tinha o meu roteiro, e ele começava com algo mais simples e radical: não ceder 1 milímetro. Camila, disse minha mãe com uma doçura inquietante, antes que você estrague a noite, me dê a bolsa. Perdão? Me dê a bolsa, repetiu. É da Valentina, ela te emprestou para combinar com esse vestido. O mínimo é devolver agora. Ela me olhou com aquele brilho curto que usava quando preparava um golpe. Entendi. Queria mostrar que tudo o que eu tenho combina com o que é dos outros, que até a minha elegância é emprestada, que a minha abundância sempre depende da generosidade alheia. Queria me tirar algo, uma bolsa, um símbolo, uma coisa a menos da qual me agarrar.
Abri o fecho, o envelope preto roçou meus dedos e senti a textura do papel timbrado. Não ia tirar nada, ainda não. Fechei de novo e, com precisão cirúrgica, coloquei a bolsa na mesa mais próxima. Pronto, disse. Agora não carrego nada de ninguém. Minha mãe sorriu, satisfeita. Por um segundo, achou que tinha recuperado o controle. Meu pai, por outro lado, sentiu o vazio. Percebi que ele farejou o perigo quando parou de olhar para os outros e me encarou diretamente, como quem percebe um vazamento de gás numa casa perfeita. Percebi que pela primeira vez em muito tempo ele não entendia o mapa. Esse desconhecimento foi minha primeira vitória. O mestre de cerimônias, especialista em salvar festas à deriva, avançou com o microfone. Talvez, sugeriu com voz aveludada, pudéssemos brindar aos noivos e continuar com a dança. Eu teria permitido, mas então vi um detalhe que mudou tudo. Na beirada do palco, uma tensão discreta no forro branco, como se algo estivesse preso embaixo. Um garçom tentava discretamente soltar o tecido. Abaixou-se, puxou com cuidado e o forro cedeu levemente, revelando um estojo de veludo cinza com o logo de um cartório. Não era o meu. Não um envelope preto que eu guardava na bolsa. Outro. Senti um nó na nuca. O que é isso? Perguntei, fixando os olhos no garçom. Ele me olhou com expressão de cervo assustado e depois olhou para minha mãe. Ela demorou um segundo a mais do que deveria para reagir. Nada importante, respondeu rápido demais. Meu pai pigarreou, Valentina apertou o buquê. A banda, obediente, aumentou um pouco o volume, como se a música pudesse encobrir o que o forro havia revelado. Dei 2 passos, me inclinei e peguei o estojo. Era pesado, sólido. Abri. Dentro, uma pasta com fita dourada e um selo em relevo, Cartório 12, daquelas pastas usadas para leituras solenes. Uma folha aparecia com meu nome e abaixo o que meu pai chamaria de a beleza da formalidade. Contrato de doação. Um documento pronto, com espaços para assinaturas, datado naquele mesmo dia. Meu nome estava pré-impresso como doadora, o nome do noivo da Valentina como o donatário solidário. A frieza dos mecanismos bem engatilhados percorreu minha espinha. Mesmo sem minha assinatura, eles estavam prontos para o espetáculo, a leitura, a pressão, o aplauso, o não estrague a festa, a armadilha do brinde. Que eficiência, mamãe, falei. Foi o único elogio que ela mereceu. É o normal, respondeu. Evitar burocracias depois, fazer na presença de todos, evita viagens, economiza tempo, é prático. Prático? Como um tapa calibrado para não borrar a maquiagem? Como um contrato pré-preenchido para porrar a liberdade? Fechei o estojo. Coloquei sobre a mesa principal com a mesma delicadeza com que uma cirurgiã deixa o bisturi. Olhei para minha irmã e vi o tremor fino nos lábios dela. Não era cumplicidade, era medo. O mesmo medo de todos nós noite após noite, jantares após jantares. O medo de ser o próximo na lista de o que se entrega pelo bem da família. Isso não vai acontecer, declarei. Minha mãe deu um passo. As câmeras dos celulares, discretas até então, surgiram como vagalumes modernos. As pessoas farejam o conflito como sentem cheiro de bolo no forno. Meu pai levantou a mão, pedindo calma. Vamos baixar o tom, sugeriu. Ninguém quer fazer algo de que vá se arrepender depois. Fale por você. Eu não vou me arrepender. Então, como se o jardim tivesse obedecido a um sinal secreto, os portões de ferro ao lado da pérgola se abriram com um rangido leve. Entraram 2 figuras que pareciam deslocadas numa festa de casamento. Lucia, num terno preto impecável, e o engenheiro Aranda com a pasta bege contra o peito. Caminaram com firmeza, sem pressa, sem pedir licença. Os garçons se afastaram, alguns convidados desviaram o olhar, outros ergueram o queixo fascinados.
Lucia encontrou meus olhos e, à distância, apenas inclinou levemente a cabeça. O engenheiro, mais tímido, ajeitou os óculos. Sorri pela primeira vez naquela noite. Senti a tensão no ar, aquele momento antes do trovão onde tudo é possível. Boa noite, disse, segurando o microfone como se fosse uma chave. Há algo que vocês precisam ouvir. O jardim inteiro se inclinou para mim. E justamente quando estava prestes a pronunciar a primeira palavra, quando meus lábios se abriram no fio da revelação, uma mão forte me arrancou o microfone pela direita. Não foi minha mãe, não foi meu pai, foi o noivo da Valentina. Eu vou falar primeiro, disse ele com um sorriso que eu não conhecia. E o jardim inteiro prendeu a respiração. Julian Aristeg segurava o microfone com aquela segurança que só se aprende em salas de reunião, punho relaxado, cotovelo levemente afastado do corpo, o gesto de quem sabe que a voz se projeta melhor quando o diafragma está livre. O sorriso não alcançava os olhos, mas brilhava o suficiente para encantar sogros, que confundem decência com dicção. Família, amigos, começou. Não gostaria que esta noite, que é a minha e da Valentina, se transformasse em um campo de batalha, e muito menos por um mal-entendido. Fez uma pausa breve, calculada. A Camila e eu conversamos meses atrás. Ela, generosa como sempre, nos disse: se vocês precisarem, eu cedo meu apartamento. Não foi um anúncio público, foi uma confidência entre irmãs. Hoje, meus sogros apenas repetiram isso, pensando no bem de todos. O murmúrio que se seguiu não foi unânime, mas soou como ondas quebrando atrás das mesas. Os arranjos florais, peônias, gardênias, astromélias, pareceram murchar sobre a vibração das conversas em voz baixa. A toalha da mesa principal, limpa como uma tela esticada, refletiu uma luz que bateu na minha bochecha e me lembrou, com ironia, o calor do tapa. Não respondi. Observei-o com a calma de quem restaura um quadro antes de tocá-lo. Dentes branqueados com zircônia, barba aparada como se cada fio tivesse contrato, nó da gravata Windsor perfeito, tecido azul sem emoção. A mão esquerda traía um leve tremor, como de um violinista afinando uma corda excessivamente tensa. Eu mesmo disse que não era necessário, que era demais. Ela insistiu. A família em primeiro lugar. Tenho mensagens, e-mails. Não vim expor nada, mas se minha palavra for colocada em dúvida, saberei me defender. Girou um pouco o rosto na minha direção. Com respeito, é claro. O com respeito foi um laço de seda tentando me enforcar. Em um instante, me transportou de volta aos jantares em que eu era a que não entende os gestos, a que exagera nas reações. Uma cena perfeita, com papéis bem definidos. Ele, o genro razoável, eu, a irmã teimosa, meus pais, os guardiões dos valores, Valentina, o centro brilhante que justifica qualquer sacrifício. Se há mensagens, há metadados. E se há metadados, há horários. E se há horários, há verdades. Pode continuar, por favor. Convidei-o com um gesto sutil a caminhar até a borda do palco. Dei a ele de presente o cenário que precisava para sua encenação. Foi uma lição que aprendi com Lucia, entre cafés e artigos do Código Civil. Às vezes o melhor contra-ataque começa deixando o outro falar um pouco mais. Julian sinalizou ao mestre de cerimônias. De algum lugar surgiram 2 folhas impressas. Consegui distinguir meu nome no topo e trechos de texto em fonte sans serif. A primeira linha. Se vocês precisarem, eu cedo meu apartamento. Entre aspas, com aspas curvas. Abaixo, um carimbo de horário. 03 e 17, 14 de abril. Notei o detalhe como quem escuta uma nota falsa numa orquestra perfeita. Eram 3 da manhã, disse Julian. Estávamos conversando sobre a pressão do casamento, o aluguel, começar com o pé direito. Camila escreveu isso. E escreveu outra coisa. O importante é que Valentina esteja tranquila. Levantou o papel. Ninguém quer pressionar ninguém, Camila. Só honrar a sua palavra.
Sempre me surpreende como alguns homens aprendem tão bem o idioma da manipulação emocional. A palavra honrar, associada ao meu nome, era um bisturi afiado dos dois lados. Deixei-a ali, sobre a mesa mental onde desmontava seu jogo. Naquela madrugada, eu voava de Madrid para a cidade. A passagem dizia: decolagem 0 horas e 5 minutos, pouso estimado 5 horas e 42 minutos, fuso horário GMT+1 a GMT-6. Meu celular estava em modo avião até o pouso. Não há milagre que conecte meus dedos a uma mensagem às 3h17 a 8.000 metros de altitude. Eu sabia disso com precisão de relojoeiro e guardei. Verdades úteis só se revelam depois que o espetáculo acaba, nunca antes. Posso? Perguntei, pegando a primeira folha. Pesei-a como se tivesse mais peso do que papel. Procurei no rodapé uma assinatura, uma linha de remetente, qualquer rastro de origem. Nada. Apenas uma captura de conversa, sem cabeçalho ou destinatário. O texto flutuava como uma frase arrancada de um livro e colada em outro. Não vim discutir formatos, Julian, sorriu, conciliador. Vim me casar e pedir que sua generosidade não vire pólvora. Então vamos falar de pólvora. Que tal a ponte de liquidez que você pediu a Midas Capital em 22 de março por 8,7 milhões? Encarei-o. A cláusula terceira exige garantia real. Primeiro gravame, imóvel com valor comercial não inferior a 14 milhões. Te soa familiar? O sorriso enrijeceu. O suficiente. Meus pais não entenderam os números, mas reconheceram o cheiro. Problema. Valentina me procurou com os olhos, confusa. O juiz baixou lentamente a taça, como se o cristal tivesse ganhado peso. Imagino, continuei com o mesmo tom, que o apartamento de 420 metros com varanda em L caia perfeitamente no Excel do fiduciário. Os bancos adoram plantas baixas e noivas hipotecadas no primeiro lar. É poesia. Julian não respondeu. Sabia, ou intuía, que eu havia avançado uma casa. E no xadrez social da minha família, uma casa pode perder ou salvar uma rainha sem que ninguém perceba. Minha mãe, rápida, retomou seu roteiro. Camila, querida, disse ela, tudo isso é muito técnico. Ninguém aqui está falando de dívidas nem de bancos. Só de amor e de fazer o certo. O certo começa por não falsificar mensagens às 3h17 da manhã, enquanto o avião de uma irmã cruza o Atlântico. Algumas cabeças se viraram. A banda deixou um fundo de piano que parecia pedir desculpas por estar ali. O mestre de cerimônias me olhou suplicante, como se eu tivesse o botão que controlasse o desastre. Julian ergueu o microfone novamente. Ninguém falsificou nada. Tenho mais provas. Olhou para o garçom que antes havia deixado à vista o estojo cinza. Por favor. O garçom, triste, cúmplice de tantas pequenas guerras, lhe entregou a pasta da notaria 12. Julian abriu como quem exibe um troféu e mostrou uma capa com letras em relevo. Ata de manifestações, compromisso de doação. O selo seco no canto tentava convencer os olhos antes mesmo de convencer a razão. Não é uma doação, avisou. É uma manifestação de vontade, um passo preliminar, para não afundar a festa em burocracias depois. Aqui está a minuta de leitura, com o seu nome, com o meu, com os dos seus pais e com o da Valentina. Estendeu uma folha. Havia um quadro de assinaturas em branco, como pequenas bocas abertas. O texto mencionava a intenção de doar um imóvel identificado como Apartamento 2301 da Torre Área, Folho Real 003, 92-2301. Citei de memória o número do folho, sentindo cada dígito na língua. No canto superior direito, uma data daquele mesmo dia. As atas de manifestações, disse, virando a folha, são pontas soltas vestidas de gala. O Código Civil proíbe doações de imóveis sem escritura pública e aceitação expressa. Artigos 2332 e 2333.
forma e eficácia. E a eficácia, Julian, não vive em papel de cerimônia, mas no registro. Fiz uma pausa leve. O engenheiro Aranda, lá no fundo, pigarreou discretamente, com a timidez funcional de quem aprendeu a não brilhar. Lucia não se moveu. Eu tampouco. Não era hora de colocá-los na linha de frente. O jardim ainda precisava discutir sozinho. O jardim respirou. Foi tempo suficiente para Julian, mestre em surfar emoções alheias, pegar carona na onda. Eu também pensei isso. E se existe um empréstimo, é apenas uma ponte. Toda empresa saudável financia seu crescimento. Não há nada a esconder. Claro, concordei. E toda ponte saudável pede primeiro gravame livre. Lembra da cláusula sexta? Em caso de inadimplência, execução imediata sobre o bem dado em garantia, sem necessidade de ação judicial. Prosa elegante. As pessoas nem sempre entendem os detalhes técnicos, mas reconhecem o cheiro de armadilha quando descrito com poesia. Um senhor do lado dos primos murmurou: "Caramba!" Uma mulher de vestido champanhe abaixou o celular, decepcionada por o drama não caber mais em vídeo vertical. "Proponho algo", interveio o juiz, com autoridade de bigode. "Este não é o fórum adequado para discutir. Vamos brindar pelos noivos. E quem tiver pendências patrimoniais, que resolva na segunda-feira com o cartório." Olhou para mim. "Ninguém vai assinar nada hoje." Minha mãe virou-se para ele ofendida. "O senhor veio para oficializar, não para ditar o protocolo familiar." "Vim", disse ele, "para garantir que ninguém cometa um crime por pressão social. E acredite, senhora, uma ata mal compreendida às vezes leva a isso." A autoridade inesperada do juiz foi como uma brisa fresca em uma sala abafada. Em outras circunstâncias, eu teria aceitado essa saída elegante. Mas o roteiro que escrevi não incluía a segunda-feira. Incluía o agora, o tremor antes do raio. "Perfeito", disse, e minha voz teceu uma calma tangível. "3 perguntas, Julian. Se responder, eu desço do palco e danço Bésame Mútuo com o papai." Algumas risadas surgiram. 1. Qual o número do processo com a Midas Capital? 2. Qual a data de corte do standstill? 3. Quem assinou como co-obrigado solidário? A máscara de serenidade de Julian não foi feita para perguntas de inventário. Não improvisa quem só decora manchetes. Abriu a boca, fechou. Passou o polegar pela borda do bigode ralo. Olhou de canto para meu pai como buscando apoio. Não encontrou. "Você não está aqui para interrogar ninguém. Está para celebrar sua irmã." "Estou", respondi, "para que a minha irmã não acorde hipotecada por amor, e para que meus pais entendam que meus bens não são uma extensão de suas decisões." Dei um passo para trás. "Última chance." "Responde." O silêncio pesou. Dava para ouvir um grampo cair no mármore. Na mesa dos amigos da Valentina, alguém deixou a taça fora do porta-copos, e o vidro fez um som pequeno, acusador. "Muito bem", disse. "Então vou responder." Levantei o envelope preto que havia deixado na mesa ao lado. Processo MC 220341. Corte do standstill, 5 de setembro. Co-obrigada solidária, sua mãe. Virei-me para os meus pais. E isso explica a pressa. Quando a mãe do noivo assina como solidária, o relógio não pulsa, ele corre. Não olhei para Valentina. Olhei para o engenheiro Aranda. Ele assentiu, com discrição, e deu 2 passos à frente. Sua pasta cor de areia parecia querer se camuflar com tudo. Lucia posicionou-se ao seu lado. Os garçons, por instinto, abriram um corredor entre as mesas como se fossem passar os noivos e, no fim, passasse uma lei. "Isso", disse, "não vai durar. E como não vai durar, prefiro que termine limpo. Engenheiro, por favor." Aranda ergueu a voz, mais alta do que eu imaginava. "Boa noite. Sou o subdiretor do Registro Público de Imóveis. Esta tarde foi apresentada e registrada uma anotação preventiva, folio real 003-092-2301, pela qual se proíbe qualquer ato de disposição sobre o imóvel denominado Apartamento 2301, Torre Área,
por um prazo de 90 dias ou até que se resolva o procedimento principal. Limpou a garganta. A pedido da titular, a senhorita Camila. Basta! Cortou minha mãe. Isso é um absurdo. É legal, disse Lucia, pela primeira vez. E é elegante. Evita que qualquer papel se transforme numa lâmina. Alguém aplaudiu tímido. Foi um aplauso solitário, desorientado, que se desfez no ar como a espuma em uma taça esquecida. Meu pai, com sua educação de mármore, enfiou as mãos nos bolsos, com a exatidão de quem pondera uma retirada estratégica. Julian cerrou os dentes, tanto que vi como o músculo masseter desenhou uma linha dura no rosto. Valentina, pobrezinha, segurava um buquê já sem forma, as peônias feridas de tanta pressão. Vamos dançar, propôs o mestre de cerimônias, com entusiasmo exagerado. A pista é dos noivos. O primeiro acorde não chegou a soar. O jardim parou com um som que não era som. A porta de ferro ao lado da pérgola se abriu novamente. Entraram duas figuras diferentes de Aranda e Lucia. Trajes escuros. Identificações em porta-documentos. Um deles, o mais baixo, caminhou direto até Julian com a precisão de quem já fez o trajeto muitas vezes. Boa noite, disse sem cerimônia. Julian Aristeg? Quem? Pergunta. Oficial de Justiça vinculado ao Juizado Cível 22. Venho notificá-lo deste requerimento e praticar penhora cautelar sobre bens móveis até o valor de, consultou a Folha, 8,7 milhões de pesos. Processo 438/25. Estendeu o documento. O senhor está intimado. O mundo, mais uma vez, inclinou-se. A orquestra não tocou. O juiz sustentou o ar com uma dignidade antiga. Minha mãe deixou a clutch sobre a mesa, pela primeira vez desarmada. Valentina piscou como se algo tivesse caído sobre os olhos. Respirei fundo. A noite havia mudado de dono. Não se preocupe, sussurrei para minha irmã. Ainda não é o fim. E me virei para Julian. Ele apertou a ata entre os dedos como se pudesse fazê-la desaparecer por fricção. Me olhou com um rancor novo, sem a máscara de genro perfeito. Você vai se arrepender, murmurou sem microfone. Escolha bem seus verbos. Arrependimentos são para quem assina sem ler. O oficial de justiça, fiel ao seu ofício, olhou ao redor. Preciso de 2 testemunhas de assistência para a diligência. O jardim prendeu a respiração mais uma vez, e foi então que meu pai, com uma lentidão calculada, deu um passo à frente e disse: Eu assino. A palavra caiu como uma barra de ferro sobre o mármore. O silêncio que se seguiu à frase do meu pai não foi de alívio nem de compreensão. Foi um silêncio denso, com bordas afiadas, como se todo o jardim tivesse sido envolto em vidro. Cada convidado virou estátua, taças suspensas no meio do brinde, sorrisos congelados, respirações contidas. Eu assino. Essas 2 palavras caíram como um martelo no palco e senti que toda a minha vida com ele se comprimia naquele instante. Não era uma confissão nem um apoio. Era uma jogada. Sempre tinha sido. Olhei para o meu pai. Seus olhos cinzentos, normalmente opacos, pareciam agora um lago agitado por correntes que ninguém mais via. Não tinha a expressão de um homem derrotado, mas sim de um estrategista que sacrifica uma peça para ganhar um jogo mais longo. Com ele, as palavras nunca eram o que pareciam. Tem certeza? Perguntei, com voz clara, audível para todos. Ele assentiu lentamente. Alguém precisa pôr ordem nesse espetáculo, e se é para dar testemunho, eu o farei. O oficial de justiça estendeu o documento. Minha mãe se inclinou para ele com um sussurro que, embora baixo, se espalhou como veneno. O que você está fazendo? Mas meu pai não a olhou. Limitou-se a pegar a caneta que o funcionário lhe oferecia.
A tinta azul traçou seu nome com uma calma insultante. Eduardo Caldeirón de la Fuente. As letras dançaram sobre o papel com uma elegância fria, como se ele não estivesse assinando uma diligência judicial no meio do casamento da filha, mas sim um autógrafo no guardanapo de um admirador. Os convidados começaram a murmurar. A palavra penhora flutuava no ar, grande demais para uma festa, técnica demais para ouvidos leigos, mas poderosa demais para ser ignorada. Já temos uma testemunha, anunciou o oficial. Falta outra. Houve um segundo de incerteza. Ninguém queria fazer parte do registro formal daquele naufrágio. Ninguém. Até que a voz de alguém inesperado atravessou o ar. Eu. Era o juiz do civil, ainda com sua taça intacta sobre a mesa. O murmúrio virou onda. 2 autoridades na mesma mesa de banquete. Ninguém mais se lembraria do vestido de Valentina nem da cor das flores. Lembrariam daquela cena. Julián tentou manter a compostura, mas o suor escorria pelas têmporas. Tentou um sorriso, mas ele se quebrou no meio do maxilar. Isso não é legal. Sua voz se elevou um pouco além do necessário, rompendo a ilusão de calma. Uma penhora cautelar em pleno casamento? Isso é um abuso. O oficial não se abalou. A lei não distingue festa de escritório, senhor Aristegui. O senhor foi intimado. A diligência deve ser cumprida. Lucia, discreta, deu um passo à frente. O abuso é tentar hipotecar bens alheios sob o desculpa de um casamento. Hoje ficou exposto o que tentavam esconder. Minha mãe bateu na mesa com a palma aberta. Chega! Exclamou, com voz aguda. Isso é uma humilhação pública. Olhei para ela com calma. Não, mamãe. Isso é justiça pública, bem diferente. Minha irmã deu um passo em minha direção, os olhos marejados, o buquê destruído e nas mãos. Camila, por favor, chega! Sua voz era um fio, mas chegou até mim como um grito. Olhei para ela com ternura, embora meu coração queimasse por dentro. E será Valém, mas com a verdade na mesa. Prefiro que seu casamento comece com transparência, mesmo que doa, do que com uma farsa hipotecada. Ela tremeu. Seus lábios se abriram como se fosse responder, mas foi Julián quem a interrompeu. Não a escute, disse desesperado. Camila só quer se vingar de todos nós porque nunca foi o centro. Sempre foi você, Valentina, e ela não suporta. O tom quebrado foi sua condenação. A máscara de genro perfeito havia caído e o que restou era um homem acuado. Enquanto Julián se afundava nas próprias palavras, notei algo no meu pai. A caneta ainda repousava em sua mão, mas seus olhos já não olhavam o papel. Olhavam para mim, fixos, como se medissem um muro invisível. Compreendi então que sua assinatura não havia sido um ato de traição nem de lealdade. Tinha sido um sinal, uma mensagem cifrada só para mim. O tabuleiro se moveu. Agora é sua vez. E confirmei isso quando, ao devolver a caneta ao oficial, seus lábios mal se moveram. Você tem menos tempo do que pensa. Minha pele se arrepiou. Não era um aviso vazio. Meu pai não fazia profecias, fazia cálculos. E se ele acreditava que o tempo corria contra mim, algo maior do que a penhora estava em jogo. Compreendi quando Lucia, se aproximando de leve, sussurrou no meu ouvido. Camila, encontramos algo no registro, mas não é só o apartamento. Senti um frio repentino na nuca. O que mais? Perguntei. Lucia não respondeu de imediato. Apenas me olhou com aqueles olhos sérios de advogada que mede cada palavra antes de deixá-la sair. Seus pais mexeram com muito mais do que a sua propriedade. E o mundo voltou a girar. O eco das palavras de Lucia ficou suspenso no ar como um pêndulo que ainda não caiu. Seus pais mexeram com muito mais do que sua propriedade.
Por um instante, o jardim inteiro desapareceu. Nem os murmúrios, nem as luzes quentes, nem o rosto tenso de Julian. Apenas aquela frase martelando na minha cabeça, desenhando um mapa de suspeitas que de repente ganhavam forma. Lucia me conduziu discretamente para um canto do palco. O oficial de justiça e o juiz ainda assinavam a diligência com meu pai e minha mãe discutia com 2 tios que tentavam acalmá-la. Ninguém reparou em nós. Ela abriu sua pasta e deslizou um documento em minha direção, escondido entre as abas como se fosse uma arma. Olha, apontou com a unha um número de registro. Não é só o apartamento. Localizamos movimentações recentes no registro. A casa de Cuernavaca, o terreno de Vale Escondido, até a fazenda em São Miguel. Senti o ar ficando denso nos meus pulmões. Em nome de quem? Lucia engoliu seco. De uma sociedade recém-criada, Imobiliária Horizonte Azul, representada legalmente pela sua mãe. A imagem veio de imediato. Ela, em um cartório, com seu vestido azul profundo e seu sorriso de porcelana, assinando papéis que transformavam décadas de patrimônio familiar em peças ao seu dispor. Apoiei-me na grade do palco. O veludo do vestido pesava como chumbo. Quando? Perguntei. 2 semanas atrás, com movimentos simultâneos em 3 cartórios diferentes. Tudo bem calculado. Lucia abaixou a voz. E aqui vem a parte inquietante. O capital social dessa imobiliária foi formado com bens imóveis como aporte, mas nas atas você aparece como sócia minoritária, com uma assinatura que não é sua. Um arrepio percorreu meu corpo. Não só queriam me tirar o apartamento, haviam me usado como cúmplice involuntária de uma fraude. Voltei meu olhar para minha mãe. Ela estava de pé no meio da pista como uma atriz inferida que se recusa a sair de cena. Falava alto, com frases que misturavam indignação e vitimismo. Minha própria filha, no casamento da irmã, inventando números, difamando, manchando nosso nome. Alguns convidados assentiam, capturados pela maré emocional de seu discurso. Outros desviavam o olhar, desconfortáveis. Ela sabia como encenar aquele papel. A mãe ferida, sacrificada, incompreendida. O mesmo papel que tantas vezes me fez duvidar da minha própria memória. Mas agora eu tinha provas, tinha documentos, tinha Lucia. Valentina, no meio de tudo, parecia um fantasma. O buquê destruído pendia de sua mão como um resíduo. Sua maquiagem estava levemente borrada, e seus lábios tremiam como se quisesse falar, mas não encontrasse o idioma certo. Aproximei-me. Valen, disse suavemente. Ela levantou o olhar. É verdade o que Lucia disse? Que a mamãe colocou tudo no nome dela? Perguntou com a voz fraca. Então, nunca foi por amor, né? Esse casamento também é um negócio? Girei em direção ao centro. O oficial terminava de guardar os documentos do embargo. Julian murmurava insultos entre os dentes cerrados. Meu pai, por outro lado, mantinha sua calma habitual, aquela que agora eu entendia como uma forma de cinismo. Respirei fundo e caminhei até o microfone. O murmúrio diminuiu. As câmeras dos convidados, sedentas, se ergueram novamente. Quero que todos escutem isso. Minha voz ressoou com uma firmeza que nem eu esperava. Hoje não se trata de um apartamento. Trata-se de algo muito maior. Tirei do envelope preto a cópia autenticada que Lucia me entregara. A escritura de constituição da Imobiliária Horizonte Azul S.A. Levantei-a. Meus pais, disse, marcando cada palavra, transferiram diversos imóveis da família para essa empresa recém-criada. Fizeram isso usando meu nome como sócia, falsificando minha assinatura. Um murmúrio de incredulidade explodiu entre os convidados. O juiz se levantou, alerta. O oficial parou o movimento e olhou para o documento. Isso é difamação, interveio minha mãe, com a voz abalada, mas firme. Pura difamação. Não, mamãe. Abri a escritura na página das assinaturas e mostrei a todos.
Isso não é difamação. Isso é caligrafia falsa. Lucia avançou e colocou sobre a mesa outra pasta. Um laudo preliminar de perícia grafotécnica. O selo do Ministério Público brilhava sobre as luzes do jardim. Os convidados se inclinaram para a frente, como se fossem júri em um julgamento improvisado. Minha mãe, ao ver o documento, empalideceu. Mas meu pai sorriu. De leve, um gesto breve, quase invisível. E então, entendi. Ele já sabia que eu descobriria. Tinha planejado tudo. Confirmei isso quando ele murmurou, audível só para mim: Camila, você ainda não sabe qual de todos os bens é o verdadeiro tesouro. Um calafrio percorreu minha espinha. O burburinho no jardim se transformou numa onda incontrolável. Convidados com taças erguidas, celulares gravando na vertical, tios opinando como se fossem tabeliães e primos sussurrando números, como se entendessem de direito. Mas para mim, tudo se apagou no instante em que ouvi as palavras do meu pai. Você ainda não sabe qual de todos os bens é o verdadeiro tesouro. Aproximei-me lentamente dele. Observei-o como se o visse pela primeira vez. O terno sob medida, o relógio suíço brilhando no pulso, a serenidade de mármore de quem sempre aparenta estar 2 passos à frente. O que você quer dizer? Perguntei em tom alto o suficiente para todos ouvirem. Ele sorriu com a calma de um cirurgião antes de fazer o corte. O apartamento, a fazenda, o terreno são distrações. O verdadeiro tesouro é a sociedade, a Fundação Calderon. Senti o estômago virar. A fundação era um emblema da família, criada em nome dos meus avós para oferecer bolsas de estudo e apoiar hospitais. A joia moral dos Calderon. Não, sussurrei. A fundação não se toca. Meu pai sustentou meu olhar. Tudo se toca, minha filha. Tudo. Lucia avançou com o rosto tenso. Explique-se, Sr. Calderon. Ele pegou a taça que ainda repousava intocada sobre a mesa e tomou um gole antes de responder. A fundação é dona de ações, não de tijolos. Ações em empresas sólidas, discretas, rentáveis. Durante anos fui transferindo participações. Ninguém fiscaliza muito as fundações de caridade. Todos aplaudem, ninguém audita. Inclinou-se na minha direção. Sabe quantos milhões circulam por ano em nome dela? Quantos? Desafiei. Seu sorriso se alargou. 120. Um murmúrio de espanto percorreu o jardim como um trovão distante. Minha mãe interveio imediatamente, tentando reconstruir a narrativa. É para o bem de todos, para garantir o futuro da família, para proteger o sobrenome. Mas sua voz soava mais desesperada do que convincente. Respirei fundo. O quebra-cabeça fazia sentido. O apartamento era apenas o primeiro sacrifício em um tabuleiro muito maior. Eles usaram a fundação para blindar o seu império pessoal, disfarçando-o de filantropia. Lucia colocou outro documento sobre a mesa. 3 dias atrás, foi registrada uma alteração no estatuto da fundação. Ela me olhou. Incluíram uma cláusula que permite dispor dos ativos como aporte às sociedades irmãs. Sabe o que isso significa? Que eles podem desviar os fundos para Horizonte Azul, completei com a voz gelada. O juiz, que até então se mantinha discreto, bateu com o punho fechado na mesa. Isso é fraude contra a caridade, um crime grave. Valentina deu um passo à frente. Seu véu tremia como uma bandeira rasgada. Tudo isso era para financiar sua empresa, Julian? Perguntou, com a voz quebrada. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou. Eu me casei com você para ser a fachada de um desfalque. Julian balbuciou. Valém, eu...
só queria garantir o nosso futuro. Com o dinheiro dos doentes, Julian! Gritou ela, e sua voz cortou o jardim como uma lâmina. Meu pai não se abalou. Valentina, deixe o drama. Este casamento é uma aliança. Você desfruta dos benefícios, ele cuida dos riscos. É assim que o mundo funciona. Soltei uma risada amarga. Não, pai. É assim que o seu mundo funciona. E hoje esse mundo está desmoronando. Lucia assentiu e tirou a última carta da manga. Um ofício com o selo do Ministério da Fazenda. Camila, lembra que me pediu para verificar a fundação? Pois bem, sua voz se ergueu. Esta notificação estabelece uma auditoria imediata na Fundação Caldeirón por inconsistências fiscais. Começa na segunda-feira. O golpe foi devastador. O sobrenome Caldeirón, até aquela noite sinônimo de prestígio, agora estava à beira do escárnio público. Minha mãe se jogou na cadeira mais próxima, pálida. Julian permaneceu em silêncio, com o documento de embargo ainda tremendo nas mãos. Valentina chorava abertamente. O juiz observava com gravidade. E meu pai continuava de pé, ereto, com a taça vazia na mão. Camila, disse ele, com uma serenidade perturbadora, você acha que venceu, mas não entendeu. Eu nunca perco. Ele me encarou nos olhos e acrescentou: amanhã, quando acordar, o conselho diretivo da fundação já não estará mais ao seu alcance. Um arrepio percorreu todo o meu corpo, porque entendi que ele ainda tinha uma jogada oculta, uma que podia apagar todas as vitórias que eu havia conquistado naquela noite. As palavras do meu pai ecoaram como um trovão metálico. Amanhã, quando você acordar, o conselho da fundação já não estará sob seu controle. Um arrepio percorreu o jardim. Eu sabia que ele não ameaçava à toa. Quando falava de conselhos, não era sobre reuniões comuns de diretoria. Eram golpes de Estado em miniatura, executados com precisão cirúrgica. Lucia, rápida como um bisturi, se inclinou para mim. Camila, se ele já convocou o conselho, significa que conseguiu assinaturas antecipadas, provavelmente em cartório. Quem mais está no conselho além dos meus pais? Perguntei. 3 nomes de sempre, o Dr. Milan, sua tia Sofia e um representante do banco. Lucia apertou o maxilar. Se ele tiver todos ao lado dele, pode blindar a fundação antes de segunda-feira. Minha mãe levantou a voz como se recitasse um roteiro memorizado. Exatamente! O conselho vai votar, e você, Camila, mesmo que grite e esperneie, será minoria. Ela se aproximou de mim com um ar de atriz de teatro clássico e sussurrou, alto o suficiente para que outros ouvissem. Às vezes é melhor fazer parte da vitória do que ser inimiga do império. Não pude evitar sorrir com ironia. Império? Mamãe, você chama de império quando a palavra certa é fraude? O juiz desconfortável pigarreou. Senhora, o que sua filha está dizendo tem peso. Se esse conselho autorizar desvio de fundos, estamos falando de responsabilidade criminal. Minha mãe se virou para ele com a ferocidade de um falcão. Você não entende. Isso aqui não é sobre leis, é sobre família. E aí está o erro, interrompi. Confundir família com patrimônio. Enquanto discutíamos, Julião, ainda com o documento de embargo nas mãos, encontrou uma brecha para recuperar o palco. O conselho não vai se reunir no escritório, disse ele com um brilho venenoso nos olhos. Já está se reunindo, aqui mesmo. O burburinho foi imediato. Como você quer dizer? Perguntei. Ele olhou para a mesa principal. Lá estavam minha tia Sofia e o Dr. Milan, trocando olhares. Em suas mãos, discretamente, havia pastas de couro com logotipos de cartório. Lucia soltou um suspiro irritado. É um conselho itinerante. Eles convocaram durante o casamento.
Vão tentar legitimar a transferência dos fundos esta noite. Valentina, entre lágrimas, se aproximou de minha mãe. É verdade? Vocês trouxeram os documentos para minha festa? Isso tudo foi só um teatro para assinar em papéis? Minha mãe tentou acariciar seu rosto, mas ela recuou. Responde! O silêncio de minha mãe foi a resposta mais cruel. Dei um passo à frente. Minha voz cortou o burburinho como uma lâmina. Então será aqui mesmo. Se querem uma reunião de conselho, que seja pública. O juiz levantou-se. Como autoridade presente, posso atestar. Se houver votação, será legítima e registrada. Meu pai me olhou, satisfeito, como quem reconhece que sua aluna finalmente joga nas ligas maiores. Perfeito, Camila. Levantou a mão. Que o conselho se reúna. Os convidados, fascinados, se agruparam em volta da mesa principal como se assistissem a uma peça de teatro. O oficial de justiça se manteve atento, pronto para registrar tudo. O Dr. Milan ajustou os óculos e abriu um documento, de 15 páginas. Ordem do dia. Aprovação para transferir os ativos da Fundação Caldeirón para a Imobiliária Horizonte Azul. Meu coração disparou. Aquela era a batalha final. Lucia me entregou um envelope selado. É a auditoria fiscal e também o comprovante de sua nomeação como presidente suplente do conselho. Protocolamos há 48 horas. Eles ainda não sabem que já está em vigor. Olhei para ela com gratidão. Então hoje eu não sou a minoria. Hoje eu sou a voz que faltava. Os membros do conselho sentaram-se. As canetas estavam prontas. O juiz preparava sua ata. Meu pai sorria, convencido de que ainda tinha a maioria. Mas eu abri o envelope, coloquei o documento sobre a mesa e declarei: antes de qualquer votação, deve-se reconhecer a nova composição do Conselho. Desde anteontem, eu sou presidente suplente com voz e voto. O rosto da minha mãe se desfigurou. O do meu pai, pela primeira vez em anos, mostrou uma rachadura de surpresa. E o jardim inteiro prendeu a respiração. O ar no jardim ficou denso, quase irrespirável. Os convidados já não pareciam estar em um casamento. Eram um júri improvisado, em silêncio e tenso, com celulares erguidos prontos para registrar a queda de um império. O juiz, de pé ao lado da mesa principal, bateu levemente a taça, como se fosse um martelo. Reconhece-se a solicitação. Vamos prosseguir. Abri o envelope lacrado e estendi a certidão assinada pela Secretaria de Governo. O documento reluzia sob as luzes como uma lâmina afiada. Aqui está o registro protocolado na Junta de Associações, anunciei. Desde 48 horas atrás, sou presidente suplente do Conselho Diretor da Fundação Caldeirón. O oficial de justiça assentiu e anotou. Dou fé da autenticidade do documento. O Dr. Milan se debruçou sobre os papéis, nervoso. Isso muda a composição do conselho? Murmurou. Lucia sorriu de leve. Exato. Agora somos 3 contra 3 e o voto de Minerva é dela. Minha mãe se levantou abruptamente, batendo com os nós dos dedos na mesa. Isso é uma traição! Sua voz estava quebrada, mais emocional do que estratégica. Eu sou a presidente legítima! Você era, corrigi olhando-a nos olhos. Até que os estatutos permitiram uma suplência para garantir transparência. Estatutos que você mesma assinou, mamãe. O golpe foi certeiro. Ela afundou na cadeira como se o ar tivesse sumido. Meu pai, por outro lado, não perdeu a compostura. Ao contrário, recostou-se na cadeira, cruzou as mãos sobre a mesa e me lançou aquele olhar calculista que tantas vezes me fez sentir pequena. Bem jogado, Camila. Mas lembre-se, os movimentos que importam não são feitos sobre a mesa, e sim por debaixo dela. Um arrepio percorreu minha espinha. Aquilo era um aviso. Ele ainda tinha uma carta escondida. O juiz ergueu a voz. Vamos à votação da proposta de transferência dos ativos da Fundação para a Imobiliária Horizonte Azul. O Dr. Milan, hesitante, levantou a mão a favor.
Minha tia Sofia o acompanhou, mas evitou me encarar. Eu votei contra. Lucia, com procuração válida, fez o mesmo. O representante do banco pigarreou. Considerando os riscos reputacionais, voto contra. 3-2. Todos olharam para meu pai. Ele não levantou a mão. Me abstenho, disse, firme. O juiz confirmou. 3 votos contrários, 2 favoráveis e 1 abstenção. A moção está rejeitada. Um burburinho percorreu o jardim. Alguns convidados aplaudiram timidamente, outros se olhavam, incrédulos. Julián, desesperado, se levantou. Isso é ilegal! Minha empresa depende desses ativos! O oficial de justiça o encarou com serenidade profissional. Sua empresa já está sob embargo e agora, sem a fundação, não tem mais salva-vidas. Valentina também se levantou, mas não para defendê-lo. Sua voz tremia de raiva. Você me enganou, não só a mim, a todos. Tirou a aliança do dedo, ainda quente, e a deixou sobre a mesa. Este casamento acabou antes mesmo de começar. A aliança rolou até parar em frente a Julián, que a encarou como se fosse uma algema. Eu esperava ver meu pai impassível, mas não. Pela primeira vez, ele apertou os punhos. O músculo da mandíbula se contraiu. Camila, disse ele com voz grave, você não faz ideia do que acaba de fazer. Pelo contrário, pai, respondi olhando-o direto. Pela primeira vez, entendo tudo. O olhar dele era um oceano escuro. Não era raiva pura, era cálculo enlouquecido, como se buscasse uma saída mental para salvar-se. O juiz fechou a ata e assinou com firmeza. A votação está registrada oficialmente. Respirei fundo. Tinha vencido a primeira grande batalha. Mas, no exato momento em que comecei a sentir o gosto da vitória, Lucia discretamente me entregou um bilhete dobrado. Sua letra, clara e apressada, dizia: há uma conta na Suíça vinculada à fundação. Encontramos transferências de 3 dias atrás. Valor 40 milhões de euros. Senti o chão sumir sob meus pés. E meu pai, como se soubesse exatamente o que eu acabava de ler, me lançou um sorriso gelado. O papel que Lucia havia deslizado para mim queimava entre meus dedos. 40 milhões de euros. O número não era apenas dinheiro, era uma bomba atômica enterrada sobre a fachada respeitável da Fundação Calderon. Meu pai sabia, por isso sorria. Não era um sorriso de um homem derrotado, e sim o de um general que explode uma ponte enquanto o inimigo comemora a vitória. Esse dinheiro já não está ao seu alcance, Camila, disse com uma calma perturbadora. Nem ao alcance deste conselho, voou para um lugar onde nenhum oficial ou juiz poderá tocá-lo. Suíça? Enfrentei mostrando o bilhete. Isso é lavagem de dinheiro, pai. Alguns convidados soltaram exclamações abafadas. O juiz se endireitou. Sério. Senhor Calderon, o que sua filha está afirmando é crime federal. Meu pai ergueu a taça vazia, como se brindasse com fantasmas. Eu não afirmo nada. Quem afirma é ela. Sem provas. Apenas papéis soltos. Lucia avançou e colocou outro documento sobre a mesa. Não são papéis soltos. Aqui está o rastreamento bancário preliminar, assinado pela Unidade de Inteligência Financeira. O golpe foi definitivo. Os murmúrios deixaram de ser mera curiosidade mórbida. Tornaram-se indignação. Minha mãe, até então estoica, deixou escapar um soluço. Cobriu o rosto com as mãos enluvadas. É verdade, Eduardo? Sussurrou como se o visse pela primeira vez. Ele não respondeu. Ignorou-a com a frieza de quem já não precisa de cúmplices. O juiz pediu silêncio. Dada a gravidade do que foi revelado, lavro ata para encaminhar tudo ao Ministério Público. Olhou para mim.
E conste em registro que a senhorita Camila Calderon entregou provas documentais que justificam investigação imediata. O oficial assinou. Lucia assinou. Eu assinei. O som de cada caneta contra o papel era um prego no caixão do império dos meus pais. Valentina, ainda trêmula, aproximou-se de mim. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma nova clareza no olhar. Cami, obrigada. Sua voz era um sussurro despedaçado. A abracei, não para consolá-la, mas para selar um pacto silencioso. Nunca mais carregaríamos sozinhas o peso dessa família. Julião, derrotado, tentou sair do jardim, mas 2 agentes à paisana o interceptaram. O oficial havia solicitado a presença deles como precaução. Senhor Aristeg, você está sob custódia devido ao processo de embargo. O genro perfeito saiu algemado do casamento que havia planejado como trampolim. Os convidados gravaram sem pudor. Sua imagem estaria circulando nas redes antes do amanhecer. Minha mãe permanecia em silêncio, devastada. Meu pai, em contrapartida, mantinha a cabeça erguida. Isso não termina aqui, Camila. Você pode ter vencido a batalha, mas a guerra nunca acaba. Eu olhei-o firme, sem piscar. A guerra termina sim, pai. Termina quando você não tem mais soldados. E hoje, todos te abandonaram. O jardim ficou em silêncio. As luzes, antes quentes e dramáticas, pareciam agora suaves, humanas. Respirei fundo e falei não só para minha família, mas para todos ali. Durante anos, achei que lealdade se media por sacrifícios, que calar era amar, que ceder era respeitar. Hoje entendi que o verdadeiro amor próprio começa quando você diz basta. Ergui os olhos para as câmeras dos convidados. Hoje, eu não defendi apenas um ático. Defendi minha voz. E se algum de vocês, algum dia, se sentir obrigado a entregar o que é seu em nome de uma lealdade falsa, lembre-se, você não está sozinho. Respirei fundo, deixei o microfone sobre a mesa e, com uma calma que nunca havia sentido, sorri. Obrigada por ouvirem a minha história. Se quiserem conhecer mais relatos de como o silêncio se transforma em poder, fiquem comigo, porque cada traição é a centelha de uma nova vitória. A música voltou a tocar. Não uma valsa, mas um bolero suave. O casamento havia terminado, mas minha vida estava apenas começando.